Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet e na NET Osasco, que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras pelo canal 6 e em www.tvosasco.com.br. Hoje, conversando aqui conosco, nós temos a presença do presidente da APATEG, Associação Paulista dos Técnicos Judiciários, o Mário Mariano, o Marinho. Bom dia, Marinho, tudo bem? Bom dia, é um prazer aqui estar com vocês, né? E é muito honroso para a nossa entidade, né? Falar um pouquinho mais das questões do judiciário, as questões do funcionalismo público em geral, então a gente já agradece o convite. Obrigado, Marinho. E também conosco, Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Mário. É um prazer também ter vocês aqui no nosso programa. Queria desejar a todos os trabalhadores do comércio, a todas as pessoas que estão nos assistindo, que essa semana seja uma semana de vitória mesmo, de se encontrar e de buscar aquilo que você planejou nesses dias. O ano já está indo do meio para o final, né? Já estamos terminando e muita gente ainda está meio estacionado. Fala, poxa vida, agora o que eu faço para mudar minha vida nesse ano que já está terminando? E nós estamos em campanha salarial, então ainda é um tempo da gente reagir, de abrir, né, as oportunidades de emprego que estão se abrindo aí no mercado ainda. Então as pessoas têm que estar atentas, porque tem muito espaço para todo mundo, e você que começou essa segunda-feira aqui meio ainda cabisbaixo, pensando que as coisas ainda não estão do jeito que deveriam estar, né? Está na hora de reagir. Está, né? Na hora de reagir, porque o ano está acabando e a gente precisa correr atrás desse prejuízo mesmo, né? Tá certo. Agora, Marinho, vamos falar um pouquinho, você falou aqui das questões do judiciário. Explica pra gente um pouquinho o que é a APATEG, que é uma associação, mas tem um pouco de finalidade de sindicato, defender o servidor. A APATEG, ela vale para todo o estado de São Paulo? A APATEG, ela tem uma representação, né, de 18 anos de vida, ela completou agora em agosto, né? Ela representa os servidores do estado de São Paulo, ligados ao Poder Judiciário. Mas no campo administrativo e político, a nossa maior representatividade é aqui na região metropolitana, que abrange regiões como Itapecerica da Serra, Taboão, Cotia, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco, regiões do Grande ABC Paulista, Peruíbe, Litoral Paulista, né? Estamos presentes lá em Jacupiranga, Peruíbe, Itanhaém, Registro, né? Miracatu, enfim, algumas cidades também ligadas ao litoral paulista. E nós temos também uma subsede lá em São Paulo, na capital. Então a nossa maior abrangência política e administrativa estão nessas regiões que eu citei agora. É grande a base da APATEG. Você tem uma estimativa de quantos técnicos judiciários estão dentro dessa base? Olha, ligados diretamente à APATEG são 2.000 servidores, né? Mais agregados, dependentes. Então a soma, você tem um numerário muito alto relacionados aos dependentes e agregados, mas servidores são 2.000 servidores ligados à APATEG. Mas no total dos servidores dessas regiões é maior, né? Muito maior, a abrangência é muito maior, porque nem todos são sindicalizados, né? As pessoas ainda não têm uma consciência política, né? Que é importante você ter uma representação, uma associação, um sindicato, uma entidade que luta pelos seus direitos, né? Então é um trabalho mesmo, né, que a gente vai implementar dentro da entidade de conscientização do servidor para que ele possa realmente vir a ser representado. Agora, recentemente, o Luciano falou aí da campanha salarial dos comerciais, que está em pleno andamento, né, Luciano? Mas recentemente nós temos acompanhado notícias aí dos servidores federais, que trouxeram à tona a discussão não só dos servidores federais, mas de todo o país, né, da questão da categoria dos servidores. Como é que você acompanhou essa greve dos servidores do Serviço Federal, Serviço Público Federal? Olha, na realidade, né, em relação ao serviço público, né, aqui a nível de Estado, há uma diferença muito grande. Primeiro que o setor federal já tem planos e cargos e carreira, já tem um plano já pré-estabelecido. Eles, me parece que já são em terceira ou quarta fase desse plano, de aprimoramento desse plano de cargos e carreira, que traz benefícios, que agrega realmente condições melhores de trabalho para os servidores a nível federal. Então, eles estão realmente num processo de mais avanço do que a categoria do Judiciário Paulista e do servidor aqui paulista, né? Por exemplo, no Judiciário, nós conseguimos implementar aí o plano de cargos e carreiras agora em 2010.
Nós estamos em 2010, o servidor não teve acesso ainda a uma contemplação de um bom cargo de planos de carreira. E esse plano de cargos de carreira foi feito a toque de caixa, por causa da greve. Não foi bem estudado, é um plano de cargos de carreira que tem problema, nós vamos ter que fazer várias emendas. Então, em relação ao plano de cargos de carreira, o federal ele já tem um avanço muito grande em relação à nossa categoria. E o governo Lula, falando um pouco do governo do ex-presidente Lula, ele valorizou muito o servidor do federal, ao contrário aqui das gestões anteriores a nível de Estado de São Paulo, em relação ao orçamento, cortes no orçamento, o Tribunal de Justiça não tem uma independência financeira, tem que ficar pedindo verba suplementar para o governador, e em relação ao federal, eles tiveram avanços em relação a isso também. Então há uma diferença patente muito grande, evidentemente que a categoria do federal, eles estão em melhores condições de trabalho, estão reivindicando realmente situações que melhorem o dia a dia desse servidor, mas há uma diferença patente em relação à nossa categoria. Nós estamos aí décadas, um retrocesso político muito intenso em relação à nossa categoria aqui do judiciário e do servidor paulista, que envolve todo o estado de São Paulo. Pois é, e essa negociação parece bem complexa, porque assim, a gente já trouxe aqui, já vieram conversar conosco aqui, representantes de sindicatos do serviço público em geral, mas em geral se dirigem a um patrão, vamos dizer assim, ou é um prefeito, ou é o governador. Agora, no caso da APATEG, essa relação é complicada, porque quem paga é o governo do Estado, mas quem determina como vai ser é o Tribunal de Justiça, a instituição, a presidência do Tribunal de Justiça, é isso? Porque isso já é uma garantia constitucional, independência dos três poderes. O que acontece aqui no Judiciário Paulista é o que não acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, que aqui nós não temos um orçamento gerido pelo Tribunal de Justiça. O orçamento, ele vem do governador de São Paulo, cortes no orçamento são feitos, e o Tribunal de Justiça fica pedindo verba suplementar. Ele não tem uma independência financeira para ele gerir todos esses recursos. Tanto é verdade que os cortes no orçamento chegam a casa de 50%, em média. Quer dizer, então, esses orçamentos, eles acabam comprometendo toda uma questão de atrasados com o servidor. O passivo que o Tribunal de Justiça tem hoje com o servidor do Judiciário chega a 2 bilhões de reais. Vou repetir, 2 bilhões de reais. E agora o presidente Ivan Sartori, que é um presidente arrojado, é um presidente que no início da gestão dele ele tem se comprometido com a nossa categoria, ele liberou 700 milhões de reais para pagar parte desse passivo. E o orçamento para 2013 é um orçamento que prevê realmente a contemplação desse passivo, bem como outros atrasados que o Tribunal de Justiça tem brigado com o governador, tem lutado com o governador para que ele realmente reveja essa situação do orçamento, que é muito complexa e que tem prejudicado muito a categoria. É uma situação que para o serviço privado, Luciano, ela é inimaginável, É uma situação de você tentar reivindicar salário numa condição em que tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, você tem que aguardar que um terceiro encaminhe verba, é complicado isso, Entender um mecanismo desse não é um bicho de sete cabeças. É a partir do momento que você consiga entender alguns fatores que eles são preponderantes ali. Primeiro é de quem nós estamos falando, do técnico do judiciário. Quem que é esse técnico? Quais são as funções que ele executa? É só uma pessoa graduada, com segundo grau, com nível superior, é um cargo de uma carreira já no judiciário. Então são vários aspectos. Então o próprio perfil do técnico do judiciário que desempenha as funções, ela já demonstra uma polaridade muito grande, Então você tem desde um fiscal, um auditor fiscal, a um juiz de direito dentro da mesma égide, dentro do mesmo perfil de trabalhadores, Nós teremos que regulamentar aquilo que você falou. Como nós não temos um plano de cargos e carreiras muito bem elaborado, definido, pontuando questões importantes para a categoria, então o técnico do judiciário fica numa situação muito complicada, você não tem realmente uma progressão de carreira que valorize o servidor do judiciário. Por exemplo, o concurso de escrevente técnico,
já é uma luta, uma reivindicação antiga da categoria para exigir nível superior, e nós não conseguimos até agora. O concurso de oficial de justiça também para exigir nível superior, nós não conseguimos até agora. Então você não tem uma qualificação já no início ali do concurso público, né? Então, infelizmente, quando você abre um concurso público, você já tem questões de ordem de concurso, já de vícios em relação até o que esse servidor ele tem em relação a currículo, a estudo, a preparo para esse mercado de trabalho dentro do judiciário. Infelizmente, o servidor que ele quer ingressar na carreira, ele tem o 2º grau completo, faz o concurso, ingressa na carreira, não é qualificado, não é treinado, e isso prejudica o dia a dia desse servidor no judiciário, e quem sofre com isso é a sociedade, que tem uma prestação jurisdicional complicada em relação aos investimentos públicos, né? Não tem parceria do executivo, do judiciário, do legislativo, e isso é muito claro nas questões da obra do Fórum de Osasco, que estão paradas, do Fórum de Carapicuíba, que tem problemas crônicos, não tem estacionamento para o servidor, o anexo fiscal são 38 graus na época do verão, né? Pode ir lá medir, são 38 graus, é situado dentro de uma área de risco, que é uma área livre, é uma área totalmente complicada, então são questões muito complexas. Infelizmente, a parceria gestão pública e privada, ela deveria ser um pouco mais intensificada nessas questões aí, que infelizmente não são. O Fórum de Carapicuíba está de frente com uma Cracolândia, né? Você desce e atravessa a rua, está logo de frente da estação. Outro dia eu fui fazer um resgate ali, tinha pelo menos umas 70 pessoas em estágio terminal lá de uso de crack, né? São zumbis humanos que ficam por ali, né? Alguns, né, assaltam, fazem pequenos furtos, então é toda uma questão de segurança também que deveria ser dada de uma forma muito mais ostensiva ali. Agora, recentemente o Fórum de Carapicuíba foi notícia na imprensa, até por uma ação da própria Pateste, que denunciou a precariedade do prédio em si, né? Parece que tem rachaduras, infiltrações. Como é que estão as condições do Fórum de Carapicuíba? Primeiro, né, a Carapicuíba são mais ou menos 500 mil habitantes, são 2 varas criminais. 2 varas criminais para 500 mil habitantes, 3 varas cíveis para 500 mil habitantes, um anexo fiscal para 500 mil habitantes. Então, você já tem um problema grave aí, né? É uma cidade grande, a cidade cresceu e o poder público não acompanhou esse crescimento por falta de gestão. Então, nós temos já um problema crônico aí. Um outro problema, numa área de risco, o prédio não tem uma vara de funcionamento. Então, são questões muito graves. Inclusive, nós tivemos com a ministra Eliana Calmon, no TJ, em agosto, e eu falei para a ministra, e nós conversamos com a ministra, ela nos atendeu, né, com outros colegas, representantes de classe, e eu falei para a ministra, quando eu pedi a palavra para falar, e eu falei, olha ministra, eu teria muitas coisas para falar, só que eu não vou tomar o seu tempo, nós temos outros colegas também querendo fazer reivindicações, eu vou ser claro, objetivo e rápido. O Fórum de Carapicuíba, nós não podemos mais conviver com aquela situação, porque em Itapevi nós temos um fórum que é o único fórum da região que tem estacionamento para o servidor, só que é localizado lá no bairro de Santa Rita, ninguém consegue chegar. Em Cotia também não é um fórum centralizado. Em Jandira é próximo à estação, mas o fórum está em precárias situações de funcionamento. Em Barueri também é muito fora ali das estações de trem, fica muito ruim para a população ter acesso, bem como Carapicuíba, Osasco. Então por que não houve um planejamento de todos os fóruns serem próximos às estações de trem? Para facilitar o acesso da população, facilitar o acesso do advogado, pessoas que vêm de outras regiões, em audiências, júris, enfim. Então já é uma falta de gestão pública. Você tem, às vezes você pega 2, 3 conduções para chegar no fórum, e aí os fóruns velhos, o fórum não foi programado e projetado para que houvesse uma demanda de população, né? Quando o fórum foi construído em Osasco, isso há 2, 3 décadas atrás, a população era uma. Hoje a população cresceu, dobrou, triplicou, e o fórum continua o mesmo, sem estrutura. No fórum de Osasco, para que um advogado, o munícipe, a sociedade em geral,
ela saia do saguão central para ir, por exemplo, na 8ª vara civil, 1ª vara criminal, ou 5ª, ou 6ª, ou 7ª vara civil, ela tem que passar por um local que não tem cobertura. Quando chove, adivinha o que acontece? Ela não consegue despachar documentos com o juiz, ela não consegue consultar o processo, ela não consegue transitar. Falta uma cobertura. Isso é falta de gestão, falta de administração. Isso não é só cosmético, né? Porque ele está cheio de papéis que não podem pegar umidade, podem ser transitados. E o pior, não tem refeitório. O servidor para. É uma cena, você telespectador que não está assistindo, que acha que o servidor tem regalias, ele não tem local para comer, né? Então você vai lá ser atendido, né? E ele tem que almoçar, né? Atendendo o público ali na mesa dele. Ele leva uma marmita, por exemplo, tem que parar para comer para atender o público, tem um refeitório. Né? Marinho, eu pedi licença um pouquinho, porque a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e a gente já volta. Continue ligado na programação da TV Osasco, assistindo TV Secor. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com o Mário Mariano, o Marinho, presidente da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários. Marinho, nós falamos agora há pouco das mazelas aí do Fórum de Carapicuíba, não só do Fórum de Carapicuíba, mas de todos os fóruns na região, né? Parece até que aquela dificuldade, morosidade da justiça, ela não está só na tramitação dos processos, está na dificuldade de acesso da população também aos fóruns, para dificultar, tudo para dificultar o acesso à justiça. Agora, a APATEG vem lutando aí há 17 anos para ajudar a trazer conquistas para o servidor judiciário e, obviamente, também para a população, mas você está lá completando um pouco mais de um ano aí de gestão, é isso? Como é que está a APATEG hoje? Olha, nós completamos um ano, né, agora em agosto, né? É um novo site, vai entrar no ar agora, talvez semana que vem, né? Nós estamos aí em fase final, novo layout, novos benefícios, né? Acho que o associado vai ter um meio de comunicação mais interativo. O nosso jornal, né, agora é mensal, um tabloide de 8 páginas. Nós reformulamos essa área de comunicação lá na associação. Em um ano de gestão, nós fizemos 13 novas parcerias na área da educação, entre faculdades e cursos profissionalizantes, 2 novas parcerias na área
de entretenimento, ligadas a colônias de férias em Peruíbe e Itanhaém. Trouxemos uma empresa de telefonia com preços mais acessíveis. Inclusive, quando nós trouxemos essa empresa de telefonia, eles nos deram vários aparelhos, né? Alguns até lançamentos, e teve um aparelho que chama Trix. Ele custa no mercado, há um ano atrás, ele custava mais de R$1.000. E nós demos esse aparelho gratuito para o associado. Muita gente me questionou, mas você vai dar para o associado? Nós ganhamos, nós vamos dar. Então, a nossa gestão, ela é muito de parceria com o associado. Parceria na área da educação, lazer, né, entretenimento. Né? Então, eu acho que é uma gestão que tem buscado a cada dia trazer benefícios para o associado. Né? Então, eu acho que o balanço foi positivo, está sendo positivo. Nós vamos agora fazer um jornal, um tabloide especial desse balanço de um ano de gestão, para que o associado avalie aí como que a nova gestão vem conduzindo a entidade. Mas nós estamos crescendo, abrimos uma subsede em Barueri, né? Nós aumentamos o nosso número de associados, em um ano de gestão são quase 250 novos associados, e nós estamos trabalhando num ritmo muito acelerado. Aqui, para falar em conquistas, o Secor, nesta semana, inaugura mais um benefício para o associado, a Farma Secor, não é isso, Luciano? Como é que é isso? Verdade. Nós, dentro desse conceito também de sindicato cidadão, que a gente sempre avalia por aqui e reforça, nós construímos no nosso espaço físico do nosso prédio aqui na Rua Antônio B. Coutinho, número 118, uma farmácia que vai atender os trabalhadores do comércio e de seus dependentes com preços subsidiados. Então, a custo baixo vai ser oferecido vários produtos, não só medicamentos, mas também de higiene pessoal e beleza, entre outros. Né? Então, no mês passado nós inauguramos o salão de cabeleireiros. Né? Essa semana Espaço aqui, Secor, Beleza o Espaço e Saúde, Secor, né? Beleza e Saúde. Deixar aqui até contigo, Jefferson, um convite aqui, né, para você convidar a técnica, convidar o pessoal, o restante das pessoas. Ok. E agora no dia 6 mesmo, né, às 9 da manhã, a gente vai estar fazendo a inauguração com o coquetel, e vocês todos estão convidados, vocês que estão nos assistindo, os internautas também. Então nós vamos fazer um coquetel de manhã, né, no nosso auditório, e depois vamos inaugurar a farmácia e começar a vender para o trabalhador aí com custo baixo, né? É um pouco também da nossa responsabilidade social. Eu queria mandar, então, um abraço para o nosso tesoureiro, que é o Paulo Cunha, que é o idealizador desse projeto, e ficou, assim, em cima dessa inauguração, com unhas e dentes, os últimos 2 meses, né? Porque tem toda uma parte de documentação que precisava ser feita, toda uma parte de estruturação, né? Então, eu queria dar meus parabéns ao nosso tesoureiro, que teve essa compreensão de que é importante a gente colocar dinheiro também, né, no bolso do trabalhador de outras formas. Né? Essa é uma forma da gente capitalizar o trabalhador também. É verdade, mais uma conquista aí do Secor. Mas por falar em conquistas, falando em conquistas da APATEG, a gente fala em benefícios, é uma linha de conquistas, mas a luta é uma outra linha importante de conquistas. E a APATEG vem aí participando de diversas comissões para discutir a questão do servidor, né, no estado de São Paulo. São pelo menos 3 comissões de trabalho, né, as oficinas de justiça, o plano de cargos, carreiras e salários e as condições de trabalho. Como é que estão as negociações dentro dessas 3 comissões, Marinho? Olha, o que mais avançou foi o Instituto de Remoção. O Instituto de Remoção está praticamente fechado com os assessores do presidente, né? Está aguardando uma reunião com a presidência para assinar esse acordo, que é o Instituto de Remoção. Ele prevê, inclusive está previsto no plano de cargos e carreira, que ainda não foi cumprido, né? Que o servidor tem o direito de optar em trabalhar onde ele quer. Hoje nós não temos esse privilégio aí, né, do servidor. Ele, por exemplo, eu trabalho no Fórum de Osasco e eu quero trabalhar no Fórum de Itapevi, ou em algum local do interior de São Paulo, ou de algum local do litoral paulista, ou de algum outro local da região metropolitana, por vários motivos. Às vezes só porque fica mais perto de casa, né? Exatamente, ou ficar mais perto de casa. Às vezes o marido ele passa no concurso público,
ou ele é transferido da sua empresa privada. Imagine você, o seu marido ele passou num concurso público ou foi transferido... A esposa, né? Exatamente. E aí o servidor, ele não pode. Ele tem problemas até no relacionamento. Eu já recebi cartas de servidoras falando que o casamento ia terminar. Estava desesperada, pedindo pelo amor de Deus para a gente tentar junto ao Tribunal de Justiça conseguir a transferência dela, porque o marido ele foi para o interior de São Paulo a trabalho, a servidora trabalhava em Osasco e ela já tinha alocado casa lá, já estava com tudo em ordem e ela não conseguia a transferência. E o marido pressionando, evidentemente, é uma questão de família. Então, são questões de ordem que comprometem até a vida particular e pessoal do servidor. Né? E aí o servidor vai ficar insatisfeito, porque você imagine o transtorno familiar que isso causa, né? Então o Instituto de Remoção ele é muito importante, né? Para ambas as situações, seja de origem estritamente profissional, pessoal, particular, vai dar o direito para o servidor, ele vai ter a chance de se inscrever no Instituto de Remoção e aí disputar a vaga em todo o estado de São Paulo, para o local que ele acha que ele é conveniente trabalhar. Eu vou fazer aqui uma correção, eu falei oficinas oficiais de justiça, né? Mas o Instituto de Remoção está negociado dentro de qual comissão? Ele é previsto no plano de cargos e carreira. Okay. Né? Ele é uma previsibilidade e que até agora não foi cumprida pelo TJ. Essa é a comissão que mais avançou. A dos oficiais é uma coisa muito complexa, porque a central de mandatos ela trouxe um problemaço para a categoria, né? Não tem estrutura. Você vê lá em Osasco, por exemplo, em Carapicuíba, enfim, em todos os fóruns você não tem uma sala decente para o oficial de justiça. Não tem. Você não tem uma sala, você mal tem computadores, né? Os oficiais de justiça trabalham de sábado, de domingo, de feriado, muitas das vezes vão cumprir mandados em locais de risco, né? Então, infelizmente, não tem ali um aparato, uma segurança, muitos são ameaçados. Teve uma oficial de justiça recentemente que se suicidou. Então, é uma coisa muito complexa, né? A falta de respeito, né? Muitas das vezes o oficial chega para cumprir um mandato e colocam ele para correr. Ele não consegue cumprir o mandato, colocam ele para correr, porque o grau de periculosidade é muito alto. Tem uma amiga muito que alto. é oficial de justiça em Carapicuíba e geralmente quem acompanha ela é o marido, porque não tem acompanhamento policial. Então às vezes ela vai expedir um mandato, não tem uma viatura para acompanhar e o marido vai com ela. E alguns meses atrás ela me pediu para acompanhar. Geralmente são mas situações se ela não consegue tensas, comigo, né? sabe que você não poderia fazer esse acompanhamento, não? Aí nós fomos lá numa casa na fazendinha para ela não... Uma mulher sozinha, né? Não fica. Então tem toda uma situação de risco mesmo que E geralmente são situações de tensão, não tem situação de mandado de segurança onde não seja uma situação tensa, né? Complicada, indesejada para quem está recebendo, né? Nós citamos aqui, né, como base aqui a região, mas é em todos os fóruns, né? Não é um privilégio só da nossa região aqui, metropolitana. Em todos os fóruns, no estado todo, talvez no interior de São Paulo, pela vida mais pacata, é uma vida mais família ali, de sítios, é um outro jeito de se viver. Talvez essa situação seja um pouquinho mais amena, mas aqui na região metropolitana a situação é muito caótica em relação à segurança dos oficiais de justiça. Ok, agora, Marinho, mudando um pouquinho de assunto, o que você achou da proposta de abrir os salários do judiciário, dos servidores em geral? Olha, é democrático, é ético, pode, não pode, tem previsibilização constitucional, é legal, é ilegal, é muito polêmico. Eu, particularmente, acho que isso é um risco, há um risco para o servidor. Eu sou contra. Por que eu sou contra? Evidentemente que a partir do momento que você tem acesso ao salário dos servidores, sequestro, você imagine um fórum que já não tem a menor segurança para as autoridades, para os servidores, para os munícipes, para os advogados, para a sociedade. Imagine você tendo acesso ao salário do servidor, você pode muito bem fazer um sequestro relâmpago, uma emboscada,
Porque o fórum já foi assaltado diversas vezes. Até é meio cômico falar nisso, né? O fórum já foi assaltado, porque nós temos postos bancários dentro dos fóruns, sem nenhuma segurança, e já teve troca de tiro, por exemplo, no saguão do Fórum de Osasco, troca de tiro. Quer dizer, já teve servidor... E ali no cartório do distribuidor ali em Osasco, teve um assalto que colocaram vários funcionários, quando os funcionários chegavam para trabalhar, os delinquentes, os bandidos, colocavam todos os funcionários presos ali no cartório do distribuidor, sob uma forte ameaça, com arma de fogo, não tem segurança nenhuma. Então você vai expor o servidor, vai colocar o salário dele à disposição, de pessoas do bem e do mal. O problema não são as pessoas do bem. As pessoas do bem vão às vezes, né, o problema da inveja já é muito patente na sociedade, né? Então você não pode ter um carro melhor, não pode ter uma casa melhor, não pode ter uma roupa melhor, porque o cidadão já olha para você com aquele olhão. Então o cidadão do bem, né, eu acho que essa questão muito pessoal de inveja, de situação até pessoal das pessoas, isso vai ficar mais aflorado. Porque o fulano ganha mais, eu ganho menos. Porque ele tem um cargo de chefia e ganha mais, eu não tenho, ganho menos. Essas questões muito interpessoais. E a questão mesmo das pessoas do mal, que vão olhar para essa situação de salário e que, infelizmente, a integridade física dessas pessoas estão muito expostas. E por isso que eu sou contra. Eu acho que é uma situação que jamais... nós podemos aceitar isso daí. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, que envolve a integridade física, envolve a saúde, o bem-estar do serventuário do judiciário, e por isso nós somos contra. É um perigo, é um risco iminente isso daí. É uma exposição, né? A gente pensa nos grandes cargos, grandes salários, mas não é esse que está em jogo, né? Não é isso. É todo o servidor que está ali no dia a dia, que tem que voltar para casa, que mora de repente numa situação de risco, né? Não, e outra, né, hoje o mercado é muito competitivo. Você vai ter um colega de trabalho que você não sabe exatamente quanto ele ganha. Você não sabe. Agora você vai ficar sabendo quanto seu colega de trabalho ganha. Aí você acha que você trabalha mais do que ele. Você acha isso. De repente na prática não é bem isso que acontece. Mas você acha que você trabalha mais do que ele, você acha que você merece mais do que ele, que você tem mais competência do que ele, que você é mais inteligente, mais capaz, mais preparado. E por você ter acesso ao salário do colega, não, eu vou fazer corpo mole aqui porque ele ganha mais do que eu, então eu acho que eu tenho mais capacidade do que ele, então eu vou enrolar, eu vou fingir que eu trabalho, eu vou começar... Isso gera um problema interno, um conflito interno no ambiente de trabalho, além dos conflitos que eu já falei, externos, das pessoas que não têm uma boa índole, ter acesso a esses salários e o servidor fica aí com a sua vida totalmente exposta à criminalidade. Hoje em dia, por causa de pouca coisa, a pessoa tira uma vida, imagine tendo acesso aos seus vencimentos. É verdade. Marina, nós estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa e agradecer a tua participação e pedir a você que caminhe aí para o encerramento, dê os contatos da Patege, quem quiser saber mais, como é que o servidor do Judiciário procura a Associação Paulista dos Técnicos Judiciários. O novo site, que vai ser o nosso portal, o nosso grande investimento é www.apatege.org.br, né? Se você entrar lá hoje, ele ainda não vai estar todo reformulado, mas eu garanto para você que a semana que vem pode entrar que você vai ver um novo layout, um novo site interativo com benefícios, você vai conhecer um pouco do nosso mundo do judiciário, né? Esse é o nosso maior cartão de visita que nós estamos preparando para você, além do nosso tabloide que a gente distribui nos fóruns, né? E eu queria também deixar um abraço para o Luciano. Eu já conheço o Luciano, é meu amigo. O Luciano é o vice-presidente aqui do Secor. Nós já temos uma amizade, né? Sempre a gente conversa um pouquinho. A gente não parou ainda para discutir essas questões de categoria, viu, Luciano? A gente fala muito de política. Vamos parar aí, vamos ver o que a Patege pode ajudar o Secor, o que o Secor pode ajudar a Patege. Vamos ser parceiros aí nessa relação. E desde já eu agradeço a TV Osasco, o Secor, o Jefferson, toda a equipe. Um abraço aí para a minha diretoria, para os meus colaboradores, para os nossos associados, para os serventuários. E nós estamos à disposição. A nossa sede é na Avenida das Flores, 579, ao lado do Fórum de Osasco. Obrigado, Marinho. Luciano, nós estamos aí em plena campanha salarial do Secor. Qual é o recado para os comerciários? Bom, encerrando, é um prazer estar mais uma vez na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. Segunda-feira que vem nós estamos aqui novamente no mesmo horário. Espero que você participe, possa interagir também. Minha agenda dessa semana aqui, hoje nós temos reunião em São Paulo, amanhã São Paulo de novo, dia 4 em Brasília, Marcha de Trabalhadores no dia 5, dia 6 Brasília também e o resto da semana para o Paraná.
Então estamos com a agenda fora aqui nessa semana, então você que vai vir me procurar aqui no sindicato não vai me encontrar, mas a gente está nos nossos espaços aí interativos também. Um forte abraço a todos, boas lutas e boas vitórias. Obrigado, Luciana. O TV Secor fica por aqui e você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato www.secor.org.br os benefícios e vantagens de ser um associado. Nós aguardamos você na próxima semana. Obrigado e até lá.